Senhoras e senhores, como prometido anteriormente no vídeo de apresentação do canal, estou aqui para mostrar a vocês o primeiro vídeo de desenho. E o assunto desse vídeo, como sendo o primeiro, eu pretendo partir do princípio mesmo do desenho, que são os esboços, os rascunhos e a primeira pose de uma personagem. Eu já deixei a aula previamente pronta com um pincel definido, tamanho 3, pincel básico tamanho 3, preto, sem nenhum efeito, nem nada de diferente. É o pincel básico mesmo numa folha branca, que seria o nosso lápis e o nosso papel. Nesse desenho, eu vou ensinar a vocês como fazer rascunhos e eu vou trabalhar isso com uma pin-up em estilo cartoon, que é o estilo que eu prefiro. Então vamos começar. A personagem eu pretendo fazer ela sentada numa toalhinha de praia, de perfil, olhando para o observador. Por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de ter a ideia do desenho. Eu vou passar uns traços aqui para fazer uns testes com a tablet. Ok, está tudo funcionando, ótimo. Eu gosto de ter a ideia do desenho já pronta, porque eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Pelo menos eu prefiro assim. Certo? Você tem que ter um objetivo, senão você não tem muita expectativa de chegar a lugar algum de resultado, digamos assim. Eu costumo começar pela cabeça, então eu faço aqui um círculo, certo? Pode ser que não fique muito bom, mas não tem obrigação, você está fazendo o esboço. Então, no papel você tem mais chance de conseguir o círculo mais rápido e muito mais perfeito, certo? Vamos fazer meio cabeludo aqui mesmo, não tem problema. Vamos fazer o primeiro círculo. Esse será o tamanho do crânio da nossa personagem. Então, a partir disso aí, eu gosto de fazer as personagens com a cabeça um pouco maior que o normal. Então, vamos puxar aqui um pescocinho, certo? Vejam que eu não faço muito aqueles tubos e linhas que costumam ensinar em muitas revistas de desenho. Eu prefiro fazer essas forminhas. Então, vamos à explicação. Eu costumo imaginar o tronco como se fosse um travesseirinho, certo? Você imagina uma forma fofinha, meio almofadinha mesmo. Veja bem, isso aqui, o tórax, você tem a linha da cintura um pouquinho mais fina e você tem aqui o quadril que alarga um pouco mais. Lógico, eu vou acabar aumentando isso aqui um pouco mais de acordo com o estilo que eu prefiro desenhar. Então, eu pretendo ter a personagem aqui de joelhos. Vamos ver se essa posição para as pernas fica legal. Não ficou muito exagerado. Vamos botar ela com a perna um pouquinho menos dobrada aqui. Então daqui eu já puxo algumas linhas, brincando já com o volume da coxa. Dou uma puxadinha. O joelho geralmente ele fica com uma forminha um pouco mais quadradinha quando o personagem está assim de joelhos. Puxo a perninha dela para cá, faço a batata aqui dando uma apertadinha na coxa. Se vocês, uma coisa importante, pessoal, para quem está começando, é interessante pegar fotografias para observar. Então, o desenhista, ele é, acima de tudo, um observador, certo? Você precisa prestar atenção em detalhes, volumes de corpo, musculatura, o que acontece em cada posição que o corpo humano assume, certo? Vocês viram aqui que eu já fiz a curvinha aqui do ossinho do tornozelo. Então aqui a gente já puxa o volumezinho do calcanhar. Ok, beleza. Então a gente já pode fazer a outra perna que fica, a gente pode jogar ela um pouquinho mais para cá assim, porque a gente brinca aqui com o outro pezinho, certo? Uma dica, pessoal, vocês quando estiverem fazendo os primeiros esboços, imaginem as peças com volume, ou seja, no caso dessa personagem aqui, a coxa, ela não é simplesmente esse traço e esse, ela deve ter na sua imaginação esse volume tridimensional. Ela possui, digamos, profundidade, ela tem que ter um tamanho determinado, certo? A batata da perna, ela tem esse volume, mesmo que ela esteja aqui um pouco amassadinha pela coxa, e nesse ponto aqui a coxa esteja um pouco amassadinha por ela, elas vão se completar, elas não passam uma dentro da outra, elas vão se completar, certo? Você tem que ter sempre em mente todos esses detalhes. Então, se a coxa, que é um volume maior, vou fazer umas setinhas aqui, ela fez essa pressão na batata, então a batata ela vai ser comprimida e vai formar um volumezinho aqui embaixo, quer dizer,
uma área de sombra. Esses tracinhos eles representam muitas vezes a sombra, certo? Uma marcação muscular. Deixa eu dar uma apagadinha aqui nisso. Depois a gente vai dar uma limpada no desenho. Para as mãos e braços, deixa eu fazer logo o rosto, porque eu vou precisar dele nessa pose. Vou fazer ela um pouquinho de frente, certo? Olha só, a partir da bola da cabeça, essa linha vai ser a parte central do rosto. Então você faz um voluminho aqui da bochecha, e onde você quer o queixo, você puxa outro voluminho aqui. Você tem que imaginar que essa esfera ela também é tridimensional, então esse traço está vindo nas laterais e vai colidir em algum ponto com essa esfera. Então onde esse traço colide, une-se ao outro, você dá uma puxadinha e você tem a área de altura dos olhos. Essa área aqui que eu estou marcando, certo? É a área de altura dos olhos. Muitos desenhistas não seguem esses princípios. Essa é a minha forma de fazer, correto, pessoal? Mais ou menos entre a base da esfera e a área dos olhos, você tem uma boa marcação para na linha central você fazer o nariz. Depois eu vou dar umas dicas aqui na lateral do desenho mostrando a vocês alguns detalhes, certo? Mas vamos nos ater à construção básica do desenho mesmo. As pernas ficaram um pouco fora de proporção, mas depois a gente dá uma consertada, é o rascunho. Você tem que imaginar, por exemplo, essa área aqui é onde o braço da personagem vai se encaixar ao tórax. Eu imagino para esse meu desenho ela com a mão aqui sobre a coxa. Vejam que eu não faço os volumes completos, eu imagino a forma básica, pensando que aqui vai ser a palma da mão e aqui os dedos, mas eu faço essa almofadinha que na minha mente seria o formato básico das mãos. É isso que é interessante que vocês olhem nas fotografias, quais são os formatos básicos de cada parte do corpo. Então você puxa aqui, ó, dessa área de encaixe até, vejam que eu já estou fazendo a marcação mais ou menos na altura da cintura, que está me dizendo aí o tamanho do braço e onde fica o cotovelo da personagem, certo? Um cuidado muito forte que o desenhista deve ter é que os braços, é interessante, né, que eles fiquem do mesmo tamanho. Então, se você tem essa área aqui onde o braço pode rotacionar, então meu outro braço da personagem vai ficar sempre com o cotovelo nessa mesma distância. Eu não posso estar variando isso aqui, senão sua personagem vai ficar com uma deformação. Eu imagino a outra mão aqui. Estou fazendo uma pin-up, então vou botar um pouco de sensualidade nela, certo? Vamos colocar aqui, fazer a forma básica da mão de novo. Então, seguindo isso, faço aqui um pedacinho do braço e por trás a parte dele que vai até o encaixe, certo? Entre o topo do ombro e o cotovelo, você pode puxar uma outra linha. Então, você tem aqui a medida de uma altura boa para você fazer os seios da personagem. Isso serve para os homens também. O que vai mudar é que os homens não vão ter seios, né? Eles vão ter o peitoral, então você decide se vai ser definido ou não. Vamos dar uma consertada aqui nessa área das pernas, já que a gente já tem tanta coisa pronta da pose. Então, eu costumo fazer as minhas personagens com um quadril um pouco maior, certo? Aproveitando essa liberdade que o cartoon me dá, então eu boto um pouco mais de volume aqui na parte posterior. Então veja bem, nós já temos uma pose básica aqui, bem legal. Então vamos detalhar algumas coisas. Uma dica muito boa é que você pode experimentar vários tipos de olhos, certo? Eu vou fazer um tipo de olho que eu acho que fica legal, que me agrada nos meus desenhos. Mas o interessante é, você deve imaginar que o rosto é tridimensional e que esse olho que está lá por trás, ele vai estar um pouco mais comprimido. Você está vendo ele bem mais próximo da curvatura do rosto, e dependendo da pose você nem consegue ver esse olho, essa curva do nariz encobre ele, certo? E você tem que imaginar que se esses dois olhos estivessem de frente, você teria a distância relativa de um outro olho aqui no meio. Nessa área aqui, a distância seria de um outro olho. E aí nós vamos fazer os olhos. Deixa eu colocar ela aqui olhando para o observador. Para fazer um olhar mais sensual, eu costumo fazer a personagem com esse meio olho assim. Olha só, você coloca uma pálpebrazinha aqui, dá uma puxadinha nos cílios.
Olha só a diferença que esse detalhe proporciona no seu desenho. Estão vendo que dá toda uma diferença de atitude na personagem? Então vamos às dicas aqui do rosto. Então vou fazer aqui a boca. Pode ser que de acordo com o andamento do desenho você tenha que redesenhar braços e outros detalhes que não ficaram bons na posição inicial, certo? Olha só, eu imagino o espaço que a boca vai ocupar. No caso aqui eu estou pensando numa garota com lábios. Veja só que eu fiz já no formato. Então essa mão aqui eu já estou vendo que ela não ficou legal nessa posição. Então venho sem nenhum problema, apago, certo? Vocês precisam ter em mente que o esboço é a base. Se a base está ruim, a arte final ela não vai ficar boa, porque a base para você fazer ela não foi bacana. Então eu quero o dedinho da mão aqui e o formato da mão aqui. Então já dou uma corrigida nesse bracinho aqui. Não preciso mexer nessa outra parte, porque imaginando essa perspectiva, esse pedaço do braço ele está quase de frente aqui, certo? Então vamos dar uma limpada aqui, beleza, 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 beleza. Vamos completar o queixo dela novamente. Sobrancelhas. As sobrancelhas, elas geralmente têm o formato da parte de cima do olho. Você pode dar pequenas variações, mas geralmente tem esse formato. Então você acompanha essa curvinha aqui do olho, certo? Que geralmente vai dar tudo certo. Olha só que nós já temos aqui a nossa personagem sentada de perfil. Vamos dar uma afinadinha aqui um pouco mais no tronco, certo? Olha só, a gente apaga essa linha aqui, beleza. Temos aí a pose completa. O cabelo ele precisa ficar por cima da cabeça, ele não fica dentro da cabeça, certo? Vejam que eu vou fazer o cabelo dela como se fosse um lençol mesmo, um tecido que cobriu aqui a cabeça e caiu aqui por trás. Eu gosto de fazer vários traços seguindo sempre a mesma curvatura. Vejam que eu estou fazendo traços rápidos, certo? Você não precisa ficar horas e horas desenhando mechas e mechas. Vá puxando mesmo os traços, é o esboço. Você está vendo como é que as coisas vão ser, correto? Então a gente puxa aqui, ó, deixa o cabelo cair um pouquinho para cá também. Depois você vai adicionar outros detalhes, talvez um pouco mais de cabelo. Olha só, a gente já deixa um fiozinho caindo aqui na frente de um dos olhos. Joga outra mechazinha aqui pela frente, certo? Beleza. Então temos ela aí sentada de perfil, dando um olharzinho insinuante. Cenários. Sua personagem ela precisa estar em algum lugar, ela não está voando no espaço, certo? Então como eu pensei inicialmente uma moça sentada numa toalha de praia,